Eu quero compartilhar hoje contigo a respeito de um segredo. Segredo, quando eu falava segredo lá atrás eu ficava todo... Qual que é o segredo? Se eu te contar não vai ser segredo mais, então nós vamos acabar com ele hoje. Amém? Mas eu quero falar a respeito do segredo de Davi. Davi, no qual foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Amém? Davi é um homem no qual foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E uma pergunta que eu poderia iniciar nessa noite é dizer: por que que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Conhecemos tanto a respeito de Davi, ouvimos tanto a respeito de Davi, conhecemos a história dele de uma maneira mais profunda do que muitas histórias. Conhecemos a vida de Davi de uma maneira até um pouco mais detalhada do que outros homens de Deus. E quando olhamos para Davi, nós vemos que a Bíblia diz algumas coisas a respeito de Davi. Uma das coisas, uma das promessas de Deus é que o seu trono jamais teria fim. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos algo diferenciado, dizendo um homem segundo o coração de Deus. Então eu gostaria de entender qual é esse segredo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe por que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Se você souber, você já pode falar para a pessoa que está aí do lado já, tá? De uma maneira bem objetiva, mas fale para ela. Porque qual que era o segredo de Davi? Qual que era o segredo de Davi para ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? O que Davi tinha? Então nós vamos fazer uma outra pergunta: o que Davi tinha para que fosse tão abençoado pelo Senhor? Abençoado a ponto de se tornar rei. O que é rei? Você já se viu como presidente do Brasil? Era uma posição, um escalão onde havia um governo sobre aquele país. E a pergunta que nós podemos fazer é: o que Davi tinha para que fosse tão abençoado? Mas abençoado que tanto? Abençoado a ponto de se tornar rei de Israel. O segredo de Davi é a chave. E é por isso que eu quero compartilhar ele hoje aqui conosco, porque o segredo de Davi é a chave para a plenitude das bênçãos e da vida de Deus em nós. O segredo de Davi é a chave para conduzir a igreja na nova aliança diante de uma verdade extraordinária. Eu quero ler contigo Salmos 132, do 1 ao 5. Ele escreveu este salmo no momento onde ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. E o rei Saul desejava prendê-lo, desejava encarcerá-lo para que ele não viesse se tornar rei. O rei Saul estava num ponto da sua vida e do seu reinado que ele estava com medo de que Davi viesse se tornar rei no seu lugar, e por isso ele começou a perseguir Davi, no qual escreve o Salmo 132, 1 até o 5, nós vamos ler, e diz assim: lembra-te de Davi e de todas as suas aflições, como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama,
Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. O que Davi estava fazendo nesses versos? Davi estava fazendo um voto com Deus, mas não era um voto qualquer. Davi estava fazendo um voto muito verdadeiro e profundo. Mas antes de eu te falar a respeito desse voto, eu quero lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4. Obrigado. Antes de nós falarmos do voto, que Davi estava naquela situação, sendo perseguido por Saul, e aí ele faz um voto ao Senhor, buscando ali de certa forma que ele não viesse ser pego por Saul, não ser preso por Saul, não ser morto por Saul. Antes dele fazer esse voto, no qual eu vou explicar um pouco mais, é necessário que nós venhamos a Crônicas, 1 Crônicas 28, 4, que diz assim: e o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar só. E Davi disse algo muito poderoso aqui. Antes de nós falarmos do voto que naquele momento Davi faz com Deus, eu quero te dizer a respeito da revelação que Davi tinha da sua relação com Deus. E Davi diz algo precioso e profundo nesse versículo, que ele diz ali no finalzinho: se agradou de mim. Diga assim: se agradou de mim. Aleluia. Se agradou de mim para me fazer rei só. Ele está dizendo: Deus gostou de mim para me fazer rei sobre Israel. E esse é um ponto chave da vida de Davi, uma revelação, uma certeza que ele carrega em todo o seu ministério. E aí eu volto e te pergunto nesse momento: o que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus? Já tem a resposta? O que Davi fez de tão especial para ser chamado de homem segundo o coração de Deus? Volta lá em Salmo 132, versículo 4 e 5, nós vamos ler. Davi conseguiu alcançar o pensamento divino. Davi não somente conseguiu alcançar o pensamento divino, como Davi conseguiu alcançar o objetivo do coração de Deus. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque Davi alcançou um objetivo do coração de Deus. Mas que objetivo é esse? Qual que é o objetivo que Davi alcançou? Vou te mostrar. Não darei sono aos meus olhos. Olha o voto que Davi faz com o pai agora. Não darei sono aos meus olhos, nem repousarei as minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Do que Davi está falando? Põe para o versículo número 8.
6, 7, 8. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. No momento em que Davi faz um voto com Deus, Davi disse que não dormiria, não descansaria, não fecharia os seus olhos, enquanto não encontrar a arca, enquanto não levar para o repouso, enquanto não encontrar uma casa para ele. Davi estava falando de trazer a arca da aliança de volta. E o que poucos sabem, amados, que é logo depois que Davi faz esse voto com Deus, que Deus diz: Davi, o homem segundo o coração de Deus. Acredito eu, amados, que Davi, ainda muito pequeno, ele ouvia-se a respeito da arca que estava perdida, e o desejo dele era trazer para a sua terra, ali para Belém, amém? Onde Jesus nasceu. E aí nós olhamos diante dessa situação e nós vemos que o desejo dele era trazer a arca ali. A importância de se trazer a arca de volta, e Davi, ele trouxe essa condição. Mas para que você entenda a importância do que nós estamos falando, porque nós estamos falando a respeito do segredo de Davi. E diante do segredo de Davi, eu estou te dizendo algumas coisas que fez com que ele ali foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E entre essas coisas era trazer ali a arca da aliança de volta. É necessário que nós venhamos entender que nos dias do Antigo Testamento, Deus habitava na arca. Hoje Deus habita em você. Fala para o seu irmão do seu lado, fala: Deus habita em você, meu irmão. Aleluia. Deus habita em você, mas no Antigo Testamento Deus não habitava, Deus visitava. Mas aonde Deus habitava? Deus habitava na arca. E que lugar exatamente da arca? Entre os querubins. Havia 2 querubins e Deus habitava ali entre esses 2 querubins que estava sobre a arca da aliança. E tudo que Davi queria era a presença de Deus, e trazer a presença de Deus para o lugar no qual ele governaria, no qual ele iria reinar. O que era a arca da aliança? Era exatamente o trono de Deus na terra. Onde que é o trono de Deus hoje? Pode pôr a mão aqui em você e falar: é aqui, ó. Eu e você somos trono de Deus. Mas naquela ocasião, no Antigo Testamento, o trono de Deus era na arca da aliança. E se o trono de Deus era na arca da aliança, a arca da aliança foi levada para Israel, eu posso te perguntar agora, qual que era o país mais santo? Era Israel, onde a arca da aliança estava. E se eu te pergunto, qual que era a cidade mais santa? Jerusalém, aonde a arca estava. E qual que era o lugar mais santo de Jerusalém? Era o templo, onde a arca da aliança estava. E qual que era o lugar do templo mais santo? Era o Santo dos Santos, aonde a arca da aliança estava. E é importante a gente falar a respeito da arca, para que você entenda o que Davi exatamente fez. Porque
ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? Mas porque trouxe a arca. Talvez a arca ela não simboliza ou não traga a plenitude daquilo do que realmente ela é. Na arca da aliança, aonde ela estava lá no Santo dos Santos, existia uma peça central lá, e essa peça central era Deus. Quando a arca da aliança ela foi construída, Deus orientou, ordenou, direcionou como exatamente essa arca ela devia ser construída. E nessa arca existe uma parte dela no qual é o propiciatório. E o propiciatório, amado, da arca, ela aponta para Jesus. O que é a arca da aliança? Em primeiro ponto eu já disse, era o trono de Deus, amém? Mas o que mais era a arca da aliança? Nós tínhamos no mínimo 3 itens dentro da arca da aliança. Se você saber, se você entender, tiver a resposta de quais itens são esses, você começa a entender o significado da arca da aliança. Dentro da arca da aliança nós tínhamos o item número 1. Qual era? A presença de Deus estava fora ali nos querubins, amém? Fora nos querubins, 2 querubins, a presença de Deus estava ali. Mas dentro da arca, nós tínhamos as tábuas da lei. As tábuas com os 10 mandamentos, era o primeiro item dentro da arca. Sabe o que significa as tábuas da lei? Rebelião, incapacidade de cumprir a vontade de Deus. No momento em que foi dados os 10 mandamentos, 3.000 pessoas morreram no pé do Monte Sinai. E essas tábuas, que significa rebelião, é incapacidade de se cumprir a vontade de Deus, elas foram colocadas dentro da arca da aliança. E aí nós tínhamos o segundo item dentro da arca da aliança. A vara de Arão, quase. Nós tínhamos a vara de Arão dentro da arca. Mas o que significa a vara de Arão? Uma outra rebelião. A rebelião do homem contra a instituição, a liderança dada por Deus. Deus levantou Arão como sumo sacerdote, mas o povo o rejeitou. E Deus utilizou a vara para frutificar, para folhear, para mostrar o poder de Deus diante daquela vara. Então o item número 2 dentro da arca era a vara de Arão, que estava ali representando neste momento a rebelião contra uma liderança instituída por Deus. E havia um terceiro item dentro da arca. Perfeito. Bingo. Um pote de ouro com um maná. Mas sabe do que o povo chamou o maná? O povo comeu o maná durante 40 anos. E durante 40 anos eles não adoeceram, não ficaram doentes. Mas sabe como eles olharam para o maná e sabe do que eles chamaram o maná? Pão sem valor. E o maná, que também ali estava dentro da arca como terceiro item, representa a rebelião contra a provisão de Deus. Uma rebelião contra a incapacidade de fazer a vontade de Deus. Uma rebelião contra uma liderança instituída por Deus. E uma rebelião contra a provisão de Deus. E esses
três itens, eles estavam dentro da arca, e esses três itens trazem também a representação da arca. Porque cada item, amado, fala de um pecado. Cada item fala de um problema, uma dificuldade do povo. De algo no qual não se conseguiu cumprir, um pecado, onde não acertaram o alvo, e isso contra Deus. E ele colocou esses itens, e aí é importante nós entendermos, talvez você já tinha isso contigo a respeito da arca, talvez não, mas para você compreender os segredos de Davi, você precisa entender que ele colocou esses itens dentro da arca da aliança. Diga, arca da aliança. Havia uma aliança diante daquela arca, por isso que ela chama a arca da aliança. E ele pegou esses itens, colocou dentro e o cobriu esses itens com algo chamado propiciatório. Diga, propiciatório. O que era o propiciatório, amado? O propiciatório era um instrumento ali, aonde era derramado o sangue dos animais. Então havia o item 1, 2, 3, o propiciatório acima, onde era derramado o sangue dos animais. No propiciatório, em cima dos três itens que representavam os pecados, as falhas e as rebeliões do povo. Então, quando Deus olhava para baixo, Ele não via mais o povo que se rebelou contra os mandamentos. Ele não via mais o povo que se rebelou contra o líder no qual ele instituiu, Arão. E ele não via mais também o povo que se rebelou contra a provisão dele, o maná. Mas ele via somente o sangue dos animais que eram colocados. Amém? E desta forma, a presença de Deus se manifestava. Está entendendo como que a presença de Deus se manifestava através da arca? Através dos itens que representavam as falhas, o propiciatório onde recebia o sangue dos animais, e logo acima os dois querubins com a presença de Deus. Em 1 João 2:2, nós vemos algo muito poderoso, que diz que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Em 1 João 2:2 diz: e Ele quem? Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Está fazendo uma representação da arca da aliança, dizendo a respeito de Jesus. Então nós olhamos para a arca e entendemos e vemos a presença de Jesus. Em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 19, nós vemos um ato, no qual ali representa a arca da aliança. 1 Samuel 6, 19. Nós vemos o ato de uma situação onde aquelas pessoas, elas queriam dar uma espiada, para dar uma olhadinha nos mandamentos que estavam ali por baixo do propiciatório. E diz assim: e o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Se olhar para o mandamento é morte. O Senhor já havia colocado dentro da arca já o mandamento, mas sobre o mandamento já estava o propiciatório, aonde recebia o sangue. E o Senhor queria que aquelas pessoas recebessem o propiciatório,
não olhasse para os mandamentos. E quando olharam, morreram. O que significa isso hoje para a igreja, amados? Significa que o desejo de Deus não é que a lei seja exposta, mas o desejo de Deus é que o propiciatório seja exposto. Amém? O desejo de Deus é que Jesus seja exposto cada dia mais. Por quê? Porque a lei exposta, ela gera condenação. A lei sendo exposta, ela gera rebelião, gera morte. Em Tiago 2,13, nós vemos a certeza de que a misericórdia triunfa sobre o julgamento. Tiago 2,13 diz assim: e se o irmão, 2,13, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Nós vemos a representação da cruz, nós vemos o julgamento sobre Jesus, sobre o nosso propiciatório, sobre aquele que derramou o seu sangue para encobertar a rebelião contra os líderes religiosos, a rebelião contra a provisão de Deus. Deus tem provido tanto, mas às vezes as pessoas murmuram, amados. Deus tem feito dia após dia, mas às vezes as pessoas reclamam. Deus tem colocado pessoas para cuidar de outras pessoas, mas às vezes as pessoas reclamam. E é por isso que nós não devemos olhar para isso, mas nós olhamos para o propiciatório, nós olhamos para o lugar onde recebe o sangue de Jesus, porque é para lá que o Senhor deseja que toda a igreja da nova aliança olhe. Em Salmo 30, versículo 5, nós olhamos e vemos que aquilo que o Senhor fez para receber o sangue de Jesus, não foi uma vez ou outra, mas foi para sempre. E a bênção de Jesus que está sobre a sua vida e todo aquele que nele crê, não é para um dia ou para o outro, mas é para sempre. Em Salmo 30, versículo número 5, diz: porque a sua ira dura só um momento. Mas tem gente que fala que a graça só dura um momento, fala que você é abençoado só de vez em quando, só é abençoado quando fazer a vontade, quando fazer as coisas certinha, só é abençoado se... Não é isso. Está dizendo ali, porque a sua ira dura só um... Quantos momentos? Um ou dois? E que momento é esse? Cruz, diga cruz. Só dura um momento, e a ira de Deus foi cravada na cruz, num único momento. Amém? É bênção de Deus sobre a igreja, e diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Para sempre, para sempre a vida, o favor de Deus está dizendo ali, no seu favor está a vida. Hoje a igreja de Jesus Cristo está baseada no favor de Deus sobre nós, na vida de Deus sobre nós. O que isso significa? Se é para sempre, significa que nós não devemos, amados, assim como aquele povo, como aqueles que morreram tentando olhar para as falhas, olhar para os mandamentos, que nós não venhamos a descobrir os nossos pecados, que nós não venhamos a descobrir os pecados dos nossos irmãos, dos outros,
Porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus já foram perdoados pelo sangue de Jesus. Traga a arca de volta. O que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus? Traga a arca de volta. Mas o que seria trazer a arca de volta? Salmos 132, versículo 6. Davi alcançou o coração de Deus, Davi alcançou o objetivo de Deus. E Davi não somente fez isso, mas ele fez disso a sua paixão. Davi fez disso o seu estilo de vida. Salmo 132, 6 diz: eis que ouvimos falar dela em Efrata e achamos no campo do bosque. No momento em que Davi está fazendo um voto com Deus, ele ouviu falar da arca. Desde pequeno ele ouvia falar a respeito da presença de Deus. E ele tinha o entendimento que não existia algo mais extraordinário do que estar na presença de Deus. Qual que era a vontade de Davi, amados? Eu já falei sobre isso. Monte Sinai e Monte Sião. Monte Sinai, os mandamentos são dados. Monte Sião, é firmada a nova aliança em Pentecoste. Monte Sinai, 3.000 morres a fio da espada. Monte Sião, Pentecoste, 3.000 almas são convertidas e recebem vida de Jesus. Mas qual que é a vontade de Davi, amados? A vontade de Davi, o voto que Davi faz com Deus é pegar a arca e trazer para o Monte Sião. O desejo de Davi era pegar a presença de Jesus e trazer para o Monte Sião. Literalmente. Em Salmo 132, 14 diz: Salmo 132, 14: e este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Aonde é o repouso para sempre? É Monte Sião. É no Monte Sião que é o repouso para sempre. Este é o lugar do meu repouso para sempre. Qual que é o lugar do Monte Sião? É o lugar da nova aliança, aonde não tem a ver com o que você faz, mas tem a ver com o que o Jesus faz por você. Não tem a ver com demanda, você, mas tem a ver com Jesus, já fez. É esse o Monte Sinai, é este o lugar no qual Davi deseja colocar a arca para sempre. Quando nós falamos de Monte Sião, amados, Monte Sião representa a graça de Jesus, representa a vida de Jesus. Então entenda comigo, qual é o segredo de Davi? O segredo de Davi, amados, está baseado em trazer a arca presente de Deus para o Monte Sião, para a graça, para o lugar no qual estaria eternamente. O segredo de Davi está em reconhecer ali o propiciatório, que é Jesus Cristo. E quando você entende o significado da arca, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, você percebe que trazer a arca de volta é o mesmo que trazer Jesus de volta. Amém? Diga assim comigo: trazer a arca da aliança de volta é o mesmo que trazer Jesus de volta. É esse o segredo de Davi.
Nós já praticamos eles há alguns anos. Nós já temos vivido isso há alguns anos. Há alguns anos tem sido o nosso desejo trazer Jesus para o centro desta igreja. Trazer Jesus para o centro das nossas vidas. Já há algum tempo nós temos desejado encontrar nele paz, justiça, alegria, descanso para as nossas almas. Em nossas palavras, as boas novas do reino de Deus, do evangelho de Jesus Cristo. O segredo de Davi: trazer a arca da aliança de volta. O mesmo que trazer Jesus de volta. E aquilo que Davi fez, nós fazemos hoje também. Quando nós olhamos para Jesus, reconhecemos a sua cruz, a sua benfeitura. Quando nós olhamos para Jesus e fazemos dele, da sua obra, o centro da igreja, o centro das nossas vidas, nós estamos trazendo a arca da aliança de volta. Nós estamos fazendo o mesmo que aquele homem lá atrás, que alcançou o pensamento divino, o objetivo do coração de Deus em nossos dias. Coloque-se de pé em nome de Jesus, aquele que puder. Aleluia, Jesus. O que muitas das vezes, amado, nós ouvimos é fazer, fazer, fazer. O que nós ouvimos muitas vezes, amados, é visão, visão, visão. O que nós ouvimos muitas vezes é chamado, chamado, chamado. Mas eu te pergunto, esse é o verdadeiro cristianismo? Essa é a verdadeira mensagem de Jesus? Foi isso que fez do coração de Davi um homem segundo o coração de Deus? Nós temos a resposta. Nós reconhecemos o propiciatório, nós reconhecemos Jesus. Aleluia. Esse é o segredo de Davi. Ele buscou a arca. Ele buscou a arca. Esse é o segredo de Davi. Ele buscou a arca. E trazer a arca de volta é o mesmo que trazer Jesus de volta. Todos nós podemos hoje trazer Jesus de volta para o centro dos nossos corações, para o centro da igreja. Em nome de Jesus, amém? Amém. Eu declaro uma semana extraordinária, cheia da presença de Deus, cheia do amor de Deus, cheia da revelação de Deus. Que a paz, a alegria de Jesus esteja contigo em tua casa.